Numa época em que tantos artistas morrem, a gente tem que saudar quem se recusa a se entregar e continua lutando para sobreviver em termos de saúde. Esse é o assunto desse vídeo. Presta atenção. O que é, meu amigo e minha amiga? Você ainda não é sócio do nosso grupo secreto lá no Facebook? Nesse grupo eu coloco textos exclusivos, matérias exclusivas, dicas de discos, livros e respondo a todas as perguntas que os nossos sócios fazem lá para mim. Agora, às terças-feiras, nós temos uma live às 21 horas. Eu respondo a qualquer tipo de pergunta, ainda mostro os meus discos raros que eu tenho lá na coleção. Enfim, é interatividade total e diária, praticamente em tempo real. Para você ser sócio é muito fácil, basta que você acesse o primeiro link aqui na descrição do vídeo e você vai entrar na nossa nova plataforma de apoio, que é o Apoia-se. E lá você vai ter toda a orientação para se inscrever e fazer parte do nosso seletíssimo grupo secreto lá no Facebook. Meu amigo e minha amiga, você sabe muito bem que semanalmente surgem notícias de artistas que estão falecendo, estão morrendo, cara. Os ídolos estão morrendo, né? Antes de eu continuar com esse assunto, não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, visitar a nossa loja que tem uns produtos bacanas. Então você sabe muito bem que toda semana tem a notícia de que um grande artista morreu, aquela coisa toda. Por isso que esse vídeo ele tem a intenção de trazer para vocês, de mostrar para vocês que tem alguns artistas com sérios problemas de saúde, mas que eles se recusam a entregar os pontos. E assim, isso tem que ser valorizado de uma maneira inquestionável, vamos dizer assim. Eu lembro, por exemplo, de artistas, de gente famosa, que passou por problemas de saúde e hoje estão aí firme e fortes, né? Evidentemente que o Bruce Dickinson é o primeiro caso que vem à mente, né? O cara venceu um câncer e tá aí cantando absurdamente bem, uma coisa impressionante. Mas eu lembro também do Nergal, que é o líder do Behemoth, né? Aquela banda de black metal sensacional, que o cara quase morreu por conta de uma leucemia, mas o cara fez o tratamento, foi um tratamento terrível também, e ele tá aí, inclusive fazendo discos legais, fazendo turnês muito bacanas. E tem também o caso do Wilco Johnson, o ex-guitarrista do Dr. Feelgood, né? O cara já estava desenganado pelos médicos, o cara tinha um tumor de pâncreas gigantesco, terrível. Ele, inclusive, ele chegou a declarar dizendo que ele ia parar com o tratamento dele, que ele não aguentava mais e que ele ia fazer shows e ia morrer no palco. Era esse o pensamento do cara. E aí resolveram fazer uma última tentativa e fizeram uma operação nele. Pra você ter uma ideia, a operação durou 11 horas. E não é que a operação deu certo, cara. O Wilco Johnson está vivo. É incrível, né? Pois é. Mas eu vou comentar a respeito de alguns outros casos de músicos e artistas extremamente famosos que, apesar de todos os problemas, eles simplesmente se recusam a entregar os pontos. E essa postura é fundamental para que você tenha um maior tempo de vida e uma saúde que não seja perfeita, mas pelo menos dê para você ter uma vida digna, vamos dizer assim. Eu comentei recentemente a respeito dos problemas do Ozzy, né? Eu comentei que ele está com um mal de Parkinson, que inclusive já evoluiu para o estágio 2 da doença. Só que o que acontece, cara? O Ozzy não é esse o único problema que ele tem, na verdade. Ele tem a saúde dele abalada há anos, né? Evidentemente, você sabe de todo o vício que ele teve em cocaína, bebida, aquela coisa toda. Só que o que acontece? O Ozzy, ele já tem a saúde debilitada e isso agrava ainda mais a condição de Parkinson dele. Porque o que acontece, cara? Ele teve que fazer uma cirurgia, ele quase ficou paralítico quando ele teve uma queda num quadriciclo. Ele estava andando de quadriciclo, imagina, o Ozzy andando de quadriciclo,
ele tomou um tombo, ele teve uma fratura aqui na região do pescoço. Ele praticamente, ou ele teria morrido, ele teria ficado tetraplégico. Por um daqueles milagres que acontecem na vida do Ozzy, ele acabou sofrendo essa queda, ela fez uma cirurgia e ele meio que se recuperou. Só que o que acontece? Aí ele teve uma queda na própria casa dele, com fraturas, e teve uma complicação neurológica, e ele teve uma infecção na unha, que é uma coisa absurda. Ele teve uma infecção na unha de tal forma que acabou dando uma espécie de gangrena na mão dele, cara. Ele quase perdeu a mão, ele quase teve a mão amputada. Então, assim, você tem que tirar o chapéu pra força de resistência que o Ozzy tem. Porque, vamos falar a verdade, cara, por tudo aquilo que ele já passou, pelo que ele já viveu, ele já era para ter ido embora faz tempo, né? Um outro caso de um músico que realmente tem uma força de vontade de viver absurda é o Mick Mars, que é o guitarrista do Motley Crue. Pra você ter uma ideia, cara, desde moleque, desde a adolescência, ele sofre de uma doença chamada espondilite anquilosante. O que é isso? É uma doença inflamatória crônica e incurável. E essa doença, ela afeta as articulações do pescoço, do tórax e da coluna. Então, o Mick Mars sempre conviveu com dores, sempre. E ele teve os movimentos dele, com o passar dos anos, sofrendo um comprometimento muito grande. Para você ter uma ideia, cara, isso pouca gente sabe, cara. O Mick Mars, ele fez uma substituição do quadril em 2004, se eu não me engano. O cara fez a operação, o cara trocou o quadril. Mesmo assim, e mesmo ele andando daquele jeito que você, todo encurvado, com muita dor, o cara nunca deixou o grupo. E ele continua gravando, fazendo shows com a banda, cara. É uma coisa impressionante, assim. É meio até... É meio... Você olha pro cara, você acha que o cara vai quebrar, assim. E o cara lá continua, né? Você tem que tirar o chapéu pra um cara desse. Teve também o caso do Dave Mustaine, também, que teve uma vida pregressa repleta de drogas e álcool. E acabou desenvolvendo um câncer na garganta, né? Em junho do ano passado, ele falou a respeito disso, saiu de cena, né? O Megadeth parou com tudo que estava fazendo, e aí ele fez o tratamento, e aí recentemente ele falou que estava curado. E por falar em câncer de garganta, o Ed Van Halen voltou a ter câncer, agora também na garganta. Para quem não sabe, não se lembra, o Ed Van Halen, ele teve um câncer na língua em 2000, se eu não me engano. E ele teve que remover parte dessa língua numa cirurgia muito, muito delicada. Aí 2 anos depois, ele veio a público dizer que tinha se livrado da doença, que estava tudo bem. Só que o cara tinha vencido uma batalha, porque a luta não tinha terminado. Desde 2014, ele vem tratando de outro câncer, exatamente na garganta, como aconteceu com o Dave Mustaine. E ele vem fazendo umas sessões de radioterapia na Alemanha. E ele realmente também saiu de cena. Mesmo com o estado dele se deteriorando muito depois que surgiu esse câncer, esse novo câncer, cara, ele também não desiste, né? E isso também é uma coisa que tem que ser aplaudida, né? Obviamente que a gente tem que lembrar também do Tony Iommi, que foi diagnosticado com um linfoma, que na verdade é um câncer do sistema linfático. E isso aconteceu em 2012, né? Inclusive aconteceu, se eu não me engano, poucos meses depois que eles anunciaram aquela reunião do Black Sabbath. E ele, de uma maneira assim corajosa, ele decidiu não alterar a rotina dele, não. Ele seguiu gravando, né, aquele álbum 13, que é sensacional, e continuou se apresentando ao vivo ao mesmo tempo em que ele fazia quimioterapia. Também, no caso dele, deu certo, né? E em 2016 ele anunciou que tinha rolado uma remissão do câncer. Por último, eu não posso deixar de citar aqui o Eric Clapton, que ele, recentemente, ele assumiu, ele admitiu
que ele sofre de uma doença que age diretamente no sistema nervoso dele e afeta o movimento dos pés e das mãos. Tanto que, inclusive, teve foto dele em cadeira de roda, assim, estava num estado bem ruim. E ele ainda revelou que, além desse problema sério, cara, ele tá perdendo a audição. A audição dele vem diminuindo ano após ano. Eu, sinceramente, fiquei até surpreso de ver que o Eric Clapton continua ainda a fazer alguns shows. Ele recentemente organizou um tributo ao Ginger Baker, que foi bem legal. E assim, mas você vê nitidamente que ele tá tocando com dor. Ele, inclusive, eu fiquei sabendo por uma fonte muito boa que ele toma remédios fortíssimos toda vez que ele vai subir ao palco, toda vez que ele vai se apresentar, das raras vezes em que ele se apresenta em público agora. Ele toma remédios fortíssimos, cara, porque as dores são realmente beirando o insuportável. Mas o cara tá lá. Pois bem, meu amigo e minha amiga, esse então foi o assunto desse vídeo. Não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, visitar a nossa loja que tem uns produtos muito bacanas. E daqui a alguns dias eu volto com mais um assunto interessante aqui para vocês, beleza? Um abração e até a próxima.